Ratov não está apenas tentando produzir smartphones e tablets, mas também pode agradar com vários modelos de fones de ouvido e relógios. Além disso, a escolha do estojo desses mesmos fones de ouvido é bastante incomum. O modelo anterior Ratov K75 foi feito no estilo Transformers e cabeça de robô, e o novo modelo tem um corpo de caixa de ferro com um estilo futurista incomum em que as notas dos Autobots. Mas esses são fones de ouvido e é hora de voltarmos à Terra para ver o que são e que tipo de som produzem. Especificações modelo TW6 Bluetooth 53 capacidade da bateria do fone de ouvido, 25 mAh tempo de audição de música, cerca de 4 horas impedância do alto-falante, 32 ohm tempo de carregamento, cerca de 1 a 2 horas distância efetiva sem fio, é menor ou igual a 10 metros tempo de conversação, cerca de 3,5 horas sensibilidade. 108,23 dB bateria da caixa, 300 mAh faixa de frequência, 100 Hz e 20 kHz. Os fones de ouvido vêm em uma caixa de papelão preta com uma foto do dispositivo, o nome do modelo, uma indicação dos principais pontos-chave e uma lista de breves especificações técnicas. Dentro, uma caixa plástica abriga a caixa do fone de ouvido, um cabo de alimentação com conector USB tipo C e um breve manual de instruções em inglês e chinês. O controle do fone de ouvido e a indicação de luz da caixa estão especificados no manual, portanto não deve haver dificuldades com as configurações. O cabo de alimentação é o habitual curto e tem apenas 20 centímetros. É suficiente para carregar mesmo quando alimentado por um computador ou laptop. Mas atenção especial, como não há luz de fundo nos fones de ouvido, é difícil avaliar o nível de carga. A capa também tem uma função secundária, além de manter os fones de ouvido na caixa. Embora existam ímãs potentes que seguram os fones de ouvido durante o carregamento, os fones de ouvido intra-auriculares Ratov TW6 têm uma cabeça pequena com uma malha de metal cobrindo o orifício de som. Há um logotipo incomum no fone de ouvido, provavelmente fazendo referência ao espírito dos Transformers. Além disso, há compensadores colocados nos lados interno e externo, cobertos com malhas de plástico, e uma abertura para o alto-falante adicional. No lado externo da cabeça há um campo de toque para controle. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais abaixo. A haste é bastante longa e tem bordas truncadas, o que permite que ela seja segurada com mais confiança quando inserida nas orelhas. Em uma das bordas, há uma inscrição Mecha Stormy. Na extremidade da haste, há contatos de metal para carregar a bateria, e o orifício do microfone principal coberto por uma malha. Os controles são bastante detalhados e permitem não apenas ajustar o nível de volume, mas também mudar de música, enquanto a ouve manter o fone de ouvido esquerdo ou direito pressionado no botão de toque por mais de 2 segundos, acessará o assistente de voz virtual. Pressionar o fone de ouvido uma vez no modo de reprodução de música iniciará a reprodução ou pausará a música. Tocar 2 vezes no fone de ouvido esquerdo aumentará o volume e tocar 2 vezes no fone de ouvido direito diminuirá o volume. Pressione 3 vezes fone de ouvido esquerdo para alternar para a faixa anterior e o fone de ouvido direito para alternar para a faixa anterior. Na maior parte do tempo, no modo Namana, os fones de ouvido operam na faixa média de frequências reproduzíveis, mas tudo é resolvido com mais elaboração e ajustes de acordo com as suas prioridades com o gráfico de equalização. Mesmo no volume máximo, os fones de ouvido reproduzem com clareza as frequências altas e baixas, sem colapso em rouquidão ou chiados desagradáveis. A capacidade da bateria dos fones de ouvido dura cerca de 3 horas de reprodução de música. Não é o melhor resultado, mas as baterias internas de 25 mAh dizem tudo. Quando recarregada na caixa, você pode aumentar o tempo de reprodução em 4 a 5 vezes, o que é suficiente para o dia inteiro. Os fones de ouvido podem funcionar em modo separado e, para isso, basta colocar um deles para carregar e usar o outro. Dependendo de qual fone for removido, esse será o principal quando você o conectar. O codec AC é usado na conexão os fones de ouvido sem fio Ratov TW6 em um estilo muito incomum,
com caixa de metal estilizada como Autobots, agradarão às crianças ou aos fãs de robôs. A caixa é realmente resistente de aparência incomum, tem uma tampa de metal e uma luz informativa, indicando o modo de operação. Para carregar, a caixa usa um conector USB tipo C moderno para carregar baterias. Mas não há protocolos rápidos. Os fones de ouvido são bastante altos, mas no volume máximo não ficam roucos mesmo ao definir valores máximos no equalizador. As frequências médias prevalecem, mas se você se esforçar bastante poderá fazer com que os fones de ouvido